Boa noite, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos fazer o inverso. Hoje eu pergunto, né? E a Daniele vai responder as perguntas, tá bom? O assunto de hoje é sobre oração, né? Então, sem mais delongas, Daniele, conte um pouco para nós o que seria a oração. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, nesse dia frio, vamos responder o que é oração. De uma forma muito didática, oração nada mais é do que o diálogo com Deus, né? O falar com Deus. Certo. Mas a oração, oração e reza, né? Nós vivemos no Brasil, nós ouvimos muito essas duas palavras, oração e reza. Oração e reza seriam a mesma coisa? As duas coisas seriam direcionadas para Deus, mas resumindo para vocês, a oração, ela é um pouco mais ampla. A oração, você tem uma liberdade maior em falar com Deus e em alcançar o coração de Deus. A reza, ela é uma oração já pré-definida, né? Então, assim, já existe, então você vai repetir. Então, são orações repetidas. Então, não é algo amplo. Você tem aquela oração pré-definida, você fala aquelas palavras e ponto. Já na oração, você tem algo mais amplo. Vai sair lá do seu coração, do que você está sentindo no momento, do que você está passando no momento. Isso seria a oração. Certo. Sobre a oração, nós podemos classificar. Existem algumas classificações? Existe só um tipo de oração? Dois? Como que funciona isso? Na verdade, para responder essa pergunta, são muitos tipos de oração que a Bíblia cita, né? Nós vamos falar somente alguns, né, para ficar um pouco mais didático. Eu vou começar com a oração de petição, que é o que a gente mais gosta, né? Quando a gente quer pedir alguma coisa para Deus. Então, nós pedimos a Deus, nós chegamos ao Pai em nome de Jesus e pedimos aquilo que nós ansiamos em nosso coração. Existe a oração de ação de graças. Nessa oração, nós agradecemos por aquilo que Deus fez para nós. Existe a oração onde eu adoro a Deus, né? O que é a oração de adoração? E para mim é uma oração, uma das mais belas e é uma arma de defesa numa batalha espiritual. A oração de adoração, você adora a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele fez por você e nem por aquilo que Ele fez por outros. Você adora simplesmente porque Ele é Deus, simplesmente porque Ele é majestoso. Você chega a Deus e você adora a Deus sem interesse algum e sem petição nenhuma. Então, essa oração é uma oração que é uma chave em muitos momentos da nossa vida. Existe a oração que você louva a Deus. Você louva a Deus pelo que Ele realizou, pelas suas obras. Então, essa é uma oração que você chega a Deus e fala: Senhor, eu te louvo por tuas obras, eu te louvo por aquilo que o Senhor realizou, pelo que o Senhor fez. E existe a oração de intercessão. Então, não é sobre mim, né? Eu chego a Deus e eu falo para Deus sobre alguém. Por exemplo, eu vou interceder pela vida do Alberto. Senhor, eu intercedo pela vida do Alberto, em nome de Jesus, alcança ele. Por exemplo, tem alguém doente, alguém precisando de oração. A Bíblia ela nos ensina que nós devemos sim orar uns pelos outros, né? E existe a oração de concordância. Essa oração é uma oração que quando você, por exemplo, você vai na igreja e aí o pastor fala, vamos orar. Você vai em algum lugar, vamos orar. Então, tem uma pessoa dirigindo a oração e os outros concordam. Então, é uma oração de concordância. Essa oração, é bem importante saber os tipos de oração, porque muitas vezes a falta de conhecimento, você começa a orar mais alto do que a pessoa que está dirigindo ali o culto e você acaba atrapalhando ao invés de ajudar. Verdade. Então, nós precisamos entender os tipos de oração. Será que eu esqueci de algum, amor?
É, não, tem oração coletiva, aí sim Sim, a as coletiva. pessoas vão orar independente de quem está na frente, né? Mas essa questão da oração de concordância é de suma importância, né? Eu aprendi isso com um exemplo. Vamos supor que você está, só para vocês entenderem, você está ali expulsando um demônio, né? Daí uma pessoa fala assim, sai, a outra fala, tá amarrado. É. Sai, tá amarrado. Aí o demônio fala, é para me sair ou para me ficar amarrado? Né? Não existe uma concordância ali. Então, em muitas orações, sempre vai existir o primeiro orador. Então, você simplesmente escuta o que ele está falando, né, e faça sua concordância de igual modo. Né? Se ele está falando sobre A, você não vai orar sobre B. E tem que existir ali uma concordância. Amor, todos nós temos dificuldades de orar, né? Existe alguma questão que eu possa melhorar a minha fala, a minha oração com Deus? A forma como nós podemos melhorar a nossa fala nada mais é do que lendo a palavra de Deus. A nossa oração, ela tem que ser alinhada com o conhecimento da palavra de Deus. Por que que muitas vezes nos faltam palavras? Você vai orar, você fala, nossa, eu comecei a orar, você não consegue orar mais de que 5 minutos, te faltam palavras. Por quê? Nossa oração, ela tem que ser baseada na palavra de Deus. Então, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você enche a sua mente da palavra de Deus, a sua mente ela fica parecida com a mente de Cristo. Não igual à mente de Cristo, mas parecida com a mente de Cristo. Então, todas as suas petições, tudo aquilo que você vai apresentar para Deus, ela está alinhado com a palavra de Deus. Então, você começa a ter palavras que você não tinha do seu dia a dia. Então, e também a questão da constância, que eu acho que é o maior problema do ser humano. Não existe esse ou aquele que fale, ah, não, eu oro porque eu oro todos os dias, eu tenho vontade. Não, a oração ela é um exercício, né? Assim como as pessoas que citam, né, que vão para academia, a gente estava conversando hoje, vai para academia, e a pessoa tem vontade? Não, a pessoa não tem vontade. Gente, então nós temos que orar porque nós temos que orar. Porque a vontade, ela não vai vir. Muitas vezes ela não vai vir. Quando a gente está passando alguma dificuldade, quando a gente está passando algum problema, é óbvio que a vontade de orar ela vai surgir. Mas quando está tudo bem, você não tem vontade de orar. Então, a constância, leitura da palavra, elas te levam a orar melhor. Ela facilita suas palavras com Deus. Amém. Até porque a oração é uma conversa, né? Não é um monólogo, né? Sim. E um dos meios que Deus fala é através exatamente da leitura da palavra de Deus, durante a oração, inclusive. Sim. Amor, me diga uma coisa, e orações de madrugada, ela tem um efeito maior? Qual é a sua opinião sobre o assunto? Tem até um termo, né, no meio cristão, que fala, a oração de madrugada, a fila é menor. Deus te ouve mais de madrugada. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que existe algo especial, sim, em orar de madrugada. Mas não significa que orando de madrugada, só orando de madrugada que Deus vai te ouvir. Em qualquer momento do dia que você orar, você clamar ao Senhor, Ele vai ouvir a sua oração. Só que existem momentos que nós passamos na nossa vida que o próprio Espírito Santo de Deus, ele vai te acordar na madrugada para você orar. Eu passei por uma experiência muito interessante, que muitos podem estar passando, né? Talvez seja o seu problema. Eu comecei a acordar de madrugada em determinado momento da minha vida. Era 2h30, 2h40, 3 horas da manhã, sempre no mesmo horário. Eu acordava como se eu tivesse que fazer algo no meu coração, como se fosse um vazio, uma ansiedade, querendo buscar algo. E eu pensei, poxa, eu acho que eu devo estar com ansiedade ou alguma coisa no sentido psicológico, né? Muitas coisas na cabeça.
E na verdade, o Espírito Santo de Deus me levou a começar a orar. E eu comecei a buscar o Senhor naquele momento da minha vida que eu estava vivendo, eu estava passando um momento complicado, e o Senhor começou a falar comigo de madrugada. E foi interessante, né, amor, que eu pegava sempre, no mesmo horário, eu pegava um cobertor para não sentir frio, colocava assim no chão, ali eu orava, eu falava com Deus, e no outro dia ele acordava, tava lá a Bíblia, ele sempre lia a palavra que Deus tinha falado comigo ali, e foi um momento chave na minha vida. Foi um momento onde o Senhor me encontrou de verdade e eu abri meu coração para Ele. Então, às vezes você pode estar acordando de madrugada e você pensa, eu acho que eu tô com ansiedade, vou tomar algum remédio para mim dormir. Faça o teste. Dobre os seus joelhos ou senta no seu sofá, onde você se sentir mais confortável, na sua cama. Começa a falar com Deus. A princípio você vai falar, nossa, que loucura, 3 horas da manhã eu falando aqui com Deus. Depois você vai ver o que Deus vai fazer com você. Deus vai começar a falar e vai começar a te entregar chaves na sua vida. Amém. Então, olha só, então nós falamos sobre orar de madrugada. E a oração no monte, seria a mesma coisa? Qual que é a sua opinião? Seria a mesma coisa. Em qualquer lugar que você for orar, Deus vai te ouvir, né? Onde que é o lugar certo de adorar a Deus, né? Então, assim, o que importa para Deus é um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que queira adorar a Deus em espírito e em verdade. É o que a palavra de Deus nos fala. Então, se você estiver no mais alto monte, se você estiver no mais fundo abismo, ali vai ser o lugar certo de adorar e falar com Deus. Mas não deixe de ser especial. Eu vejo que é um momento especial. Se você for convidado para orar no monte, é um momento especial. Nós já fomos, foi muito legal. Não vou mentir, foi muito legal. E orar de madrugada também, muito legal. Então, assim, não é uma coisa corriqueira, né? Deus só vai me ouvir quando eu for no monte. Deus só vai me ouvir quando eu orar de madrugada. Isso aí é um ritual, né? Então, para Deus, você não precisa ter cerimônias. Com Deus, você tem livre acesso. Foi para isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Por isso que ele fez o sacrifício na cruz. Para que nós tivéssemos livre acesso. E livre acesso é isso. Livre acesso é você poder orar no monte, você poder orar de madrugada, você poder orar de manhã, tarde, à noite, no mais profundo abismo, no hospital, de ponta cabeça, onde você estiver, Deus vai ouvir você. Então é a próxima pergunta. Existe uma posição certa de orar? Eu tenho que orar de joelhos, eu posso orar sentado, deitado? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Qual a sua opinião? Não tem uma posição certa. Só que é aquilo, o Espírito Santo de Deus, ele vai falar com você. Tem momentos que o Espírito Santo de Deus, ele toca no meu coração para que eu ore de joelho. Então, eu ajoelho e eu oro a Deus, eu me prostro diante de Deus. Tem citações na palavra que fala, Senhor, eu me prostro diante do Senhor. Então, o que é se prostrar? Né? Você se ajoelha e você reverencia ao Deus Altíssimo. Só que não existe uma forma certa para que Deus te ouça, porque como eu disse, não é um ritual, né? Então, só se eu orar de pé, só se eu orar ajoelhado? Não. Teve momentos na minha vida onde o meu quarto de oração foi o carro. Foi o carro. Nossa, como eu amava orar dentro do carro. Eu fechava as janelas do carro, acho que porque se eu deixasse a janela aberta, as pessoas iam me chamar de louca. Eu deixava a janela fechada e ali eu orava, eu falava com Deus, eu rasgava meu coração ali para Deus, eu chorava, eu me quebrantava diante de Deus. Quando eu chegava no trabalho, eu estava renovada. Então, assim, Deus, ele tem um jeito de falar com cada um. Então, se você tem, por exemplo, um percurso da sua casa até o seu trabalho, que seja legal você orar, eu te aconselho até, ora no carro para você ver que legal. Porque assim, se você esperar só o momento certo, eu vou esperar o momento que eu tenho um momento em casa ou um quarto certo para orar. Se você tiver essa possibilidade de separar um lugar, que legal. Mas se você não tiver, faça com que você tem. Use as ferramentas que você tem para que Deus fale com você. Amém. Até porque se
só de joelho fosse o caminho, uma pessoa acamada não ia poder orar, Exato. né? Porque ela não consegue ficar de joelho. Uma pessoa enferma, né? É. Tá certo. Amor, eu posso orar com a minha mente? Depende. Por quê? Quando você tem intimidade com Deus, óbvio que a sua mente ela tá tão ligada a Deus que tem momentos que você não vai poder abrir a boca e falar com Deus. Então, sua mente está ligada com Deus, você vai falar com Deus. Porque é conexão, né? É intimidade. Só que se você, por exemplo, tem um tipo de oração que é oração de confissão. Você vai confessar um pecado a Deus. Não tem como você confessar o pecado com a mente. Então, você tem que falar com as suas palavras audíveis, né? Para que o mundo espiritual escute que nós temos o mundo natural, o mundo físico e o mundo espiritual. Existem espíritos malignos e existe o Senhor e os anjos, enfim. Então, quando você vai confessar um pecado, você precisa fazer isso de forma audível. Senhor, eu peço perdão porque eu fiz isso, isso e isso. Aí você vai citar o pecado que você fez. Então, para isso, você precisa falar com os seus lábios. Para você, batalha espiritual, para você expulsar um espírito maligno, você precisa falar de forma audível, porque eles não escutam os nossos pensamentos. Então, você precisa falar, eu te expulso em nome de Jesus, de forma que ele escute. Então, não são todas as orações que nós podemos fazer com a mente, né? É possível? Mas não todos os tipos de orações. Esqueci de algum que não possa falar? Isso. Amor, eu sei que muitas pessoas, elas oram. E muitas pessoas até oram errada. A palavra de Deus fala assim, que muitas vezes nós não temos, né, porque não pedimos ou pedimos mal. Sim. Muitas vezes nós não usamos algo que é essencial na oração, né? Um intermediador que é essencial. Então, existe algum caminho a seguir na oração? Sim, existe. Quando você falou sobre petição, né? Quando você vai pedir algo a Deus, você sempre pede em nome de Jesus. Porque como o Alberto citou, não existe outro intermediador entre Deus e os homens, somente Cristo Jesus. Não somos nós que falamos isso, é a palavra de Deus que fala. Então, sobre qualquer coisa, Cristo é o caminho. Cristo é o caminho. Então, assim, quando você for orar ao Pai, ore em nome de Jesus. Quando você for pedir ao Pai, peça em nome de Jesus. Este é o caminho. Cristo. E assim, você falou, né? Se tem uma forma, eu nem sei se é essa, acho que tem uma outra pergunta, que fala assim, se existe uma forma de oração correta. Como eu falei, no começo de oração e reza, a oração ela é uma liberdade, né? Nós temos uma liberdade de falar com Deus. E tem um modelo de oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Então, quando a gente vai até Deus, nós chegamos até Deus como? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. O que nós estamos fazendo no começo dessa oração? Nós estamos nos apresentando a Deus. Senhor, eu estou aqui, Senhor. E santificado seja o seu nome. Você está adorando a Deus. Então, assim, é importante no meio dessa oração, o que ela fala? Perdoai os meus pecados, assim como eu perdoo os meus pecadores. Quem acompanha as pregações aí viu pregação sobre perdão. Então, não tem como eu ser perdoado se eu não perdoo. Então, assim, você vê que tem uma série de ensinamentos nessa própria oração de modelo, né? Não que nós devemos orar o Pai Nosso. Você tem um modelo a seguir de oração que está lá na Bíblia, né? E tem outras orações também que foram feitas pelos servos de Deus na palavra, que nós podemos seguir também. Mas sempre o caminho é em nome de Jesus. Se você não falar em nome de Jesus a Deus, essa oração ela não tem
efeito. É. Não que se trate de um ritual, né? De uma Isso. palavrinha mágica. Não. Não é a palavra Jesus, mas sim quem foi Jesus. Quem foi Jesus? Quem é Jesus na nossa vida. Então, porque ele é o mediador entre Deus e os homens. Né? E ele fala, tudo que pediram Pai em meu nome, crendo, recebereis. Então, na verdade, quando nós falamos em nome de Jesus, nós pedimos o auxílio dele. Jesus, Deus, fale comigo, Deus me responda a isso, em nome de Jesus, de acordo com as promessas, de acordo com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então, principalmente uma oração de perdão. Você não fala simplesmente, Deus me perdoe. Não, Deus me perdoe em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Porque foi Jesus Cristo quem pagou pelo seu pecado lá na cruz. Sim. É por isso que nós usamos o nome de Jesus. Não porque é uma simples palavra mágica, mas sim sobre quem é Jesus na nossa vida. Sim. Amém? Amém. Então tá bom. Para encerrar, a Daniela vai fazer uma oração agora, já que o tema foi oração, para alcançar todas as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Onde você está, que você possa curvar a sua cabeça. E por que a gente fala curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos? Vamos ensinar antes de acabar o vídeo. Porque você não se distrai com as coisas ao redor. Não é que é um ritual. Por que eu fecho os meus olhos ali na oração? Porque eu estou me concentrando naquilo. Porque com os olhos abertos você está prestando atenção em tudo ao redor, não é verdade? E quando a gente fecha os nossos olhos, a gente se concentra em Deus, né? Então, que você possa fechar os seus olhos em onde você está. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença, Senhor, neste momento. Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos porque Tu és um Deus maravilhoso. Sim. E neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade de falar do Teu nome, Senhor. Ó Deus, que todas essas vidas, Pai, que estão aí do outro lado, Senhor, recebendo essa palavra, Senhor, esses ensinamentos, Senhor, que elas possam ser alcançadas, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, eu não sei como estão os corações, Pai, se estão aflitos, Pai, se estão pedindo por respostas. Senhor, tem muitas pessoas que não sabem, Senhor, como se chegar até o Senhor. E nós cremos que através, Senhor, deste ensinamento, Teu Espírito Santo, Senhor, alcança essas pessoas agora, Deus, em nome de Jesus. Senhor, e que elas venham conhecer ao Senhor em espírito e em verdade. É o que nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham todos uma boa noite, um ótimo finalzinho de quarta-feira e um ótimo dia amanhã. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.